Olá! Hoje vamos continuar com o preenchimento dos formulários sobre as competências em linguagens, códigos e suas tecnologias. Vamos à competência 3, a qual diz: reconhecer, compreender, analisar e aplicar elementos e recursos expressivos das linguagens verbal, artística e corporal, compreendendo o modo como podem ser organizados e criados ou recriados. A pergunta que temos de ter em mente é: como você utiliza a linguagem em sua vida? Até que ponto você concorda com as afirmativas abaixo? Exemplifique cada situação. Vamos ao primeiro questionamento. Sou capaz de reconhecer as influências das diferentes culturas de outros países? Imigrantes? Se sim, totalmente. Se mais ou menos, parcialmente. Ou pouco. Fica a seu critério. Por exemplo, sou capaz de reconhecer as influências da cultura de pessoas que vêm de países vizinhos como Bolívia, Peru ou de outros países ao redor da América do Sul. Recentemente tivemos uma grande imigração vindo de povos do Haiti e Venezuela. Consigo identificar alguns costumes ou práticas que estes povos trouxeram ao meu país? Não somente estes, mas de qualquer outro povo vindo de qualquer outro lugar do mundo? Algum tipo de comida, algum tipo de costume, ou até mesmo expressões em outro idioma? Posso colocar aqui na parte das situações da vida. Tenho alguma dificuldade em identificar estes aspectos ou essas características? Coloco aqui na segunda parte. O que você acha que precisa aprender em relação a isso? Você pode colocar aqui nessa terceira parte. Vamos então à segunda pergunta. Sou capaz de estabelecer senso crítico em relação a assuntos da própria comunidade e dos diversos povos ao redor do mundo? Totalmente, parcialmente ou pouco. É importante pensar em alguns exemplos para situações da vida. Por exemplo, sou capaz de pensar em situações que ocorreram em outros países, tirando a minha visão, a minha cultura e ponderando racionalmente, tentando adaptar-me à visão dos outros? Por exemplo, alguma catástrofe ou mesmo algum problema político. Consigo me colocar na situação dos outros, pensando ou tentando me aproximar do modo como eles pensam, tentando compreender um pouco da cultura deles? Se sim, se consigo identificar isto em minha vida, coloco aqui, nas situações da vida. Tem alguma dificuldade em estabelecer senso crítico em relação à minha própria comunidade ou até mesmo à comunidade dos outros? Posso colocar aqui. O que você acha que precisa aprender em relação a isso? Vamos então à terceira pergunta. Sou capaz de interpretar monumentos de arte e outras figuras expostas em vias públicas? Quando vejo uma figura exposta em via pública, consigo pensar e interpretar as emoções, o sentido e o que ela representa? Se sim, marco totalmente. Se não, marco pouco. Ou, se mais ou menos, parcialmente. Posso colocar aqui alguma experiência que tive ao talvez descrever uma obra de arte da cidade a um amigo ou parente que veio visitar de outro estado, ou até mesmo ao descrever, ou até mesmo ao pensar, ao encontrar com alguma estátua, alguma pintura ou algum monumento encontrado em alguma via pública da minha cidade. Se você encontra alguma dificuldade em relação a isso, pode preencher aqui também. Se acha que precisa aprender mais sobre como interpretar monumentos de arte ou figuras, etc., você pode preencher aqui também. Fica a seu critério. A próxima pergunta diz: sou capaz de compreender gestos, sinais, imagens, etc., para estabelecer uma comunicação não verbal? Totalmente, parcialmente ou pouco.
Podemos então pensar em algumas situações de vida, como, por exemplo, uma placa de trânsito, ou até mesmo algum sinal na rua, ou até mesmo ao tentarmos nos comunicar com uma pessoa surda. Várias situações de vida podem caber aqui. Conte um pouco sobre algo que aconteceu em sua vida. Você encontrou alguma dificuldade em estabelecer uma comunicação não verbal? Você pode colocar aqui também. Acha que precisa aprender mais sobre isso? Você também pode preencher aqui. A nossa última pergunta da competência 3 diz: sou capaz de compreender que, embora não sejam atreladas às expressões clássicas, samba, capoeira e feijoada, por exemplo, também são expressões culturais, totalmente, parcialmente ou pouco. Você pode contar alguma situação de vida que teve com alguns desses exemplos. Você tem dificuldade em identificar samba, capoeira, feijoada ou outras práticas de sua comunidade ou de outras comunidades como expressões culturais? Você pode colocar aqui também. Acha que precisa aprender mais sobre o assunto? Também escreva aqui. Lembre-se de sempre exemplificar, ok? Então por hoje é isso. Vejo vocês na nossa próxima competência.